Teacher, chega um momento em que eu fico tão angustiado porque eu não sei se as pessoas estão me entendendo de fato. Eu não sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer para que eu seja melhor entendido. E tem muitas coisas que eu não sei me expressar direito ainda, teacher. Como que eu faço para que a pessoa entenda o que eu quero dizer sem que eu saiba direito colocar aquilo em palavras, eu falo de outro jeito? Me dá umas dicas, teacher, me ajuda. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bom ver você por aqui outra vez. E hoje, atendendo a pedidos no meu direct do Instagram, eu trago um tema muito delicado e importantíssimo para todo falante de inglês, que é 10 itens do que se deve e não se deve fazer para que as pessoas nos entendam quando falamos inglês. Então, trazendo aqui para vocês 5 coisas que devemos fazer e mais 5 coisas que não podemos fazer para sermos entendidos. Eu vou fazer algumas anotações aqui à minha esquerda, enquanto eu vou explicando essa lista que eu retirei de um site estrangeiro e que se aplica muito bem aos falantes de inglês, não só do Brasil, mas do mundo todo. Aqueles que estão aprendendo a língua, assim como nós. Então, acompanhe comigo esses 10 itens que vão fazer a diferença em como você é percebido pelo outro ao falar inglês. Vamos lá, o primeiro já está aqui na tela para nós. Do make sure that you are facing the person you are speaking with. Então, uma coisa importantíssima é o contato visual. Por que o contato visual é tão importante, teacher? Ele é algo que não se pode negar, algo que sempre precisa acontecer? Sem dúvida alguma precisa acontecer. Pois quando você está olhando para a pessoa, quando ela está visualizando a sua boca, as palavras que você está pronunciando, há uma grande chance dela te entender melhor. Então, o que eu vou dizer aqui, se você quiser ir anotando comigo, é o seguinte: olhos e boca também comunicam. E isso muitas vezes é descreditado, é deixado de lado. E a maioria dos falantes, a maioria das pessoas faz esse contato visual e presta bastante atenção nos olhos e na boca da pessoa com quem conversam. E isso pode ser determinante para que você entenda ou não algumas palavras, principalmente as que são mais difíceis de você compreender sem um foco na boca, na forma como a boca da pessoa se mexe para a produção daqueles sons. E aqui eu estou falando de leitura labial. Por mais que seja uma língua estrangeira, o inglês, nós temos, principalmente nas aulas, o professor tem a tendência a pedir que os alunos olhem para a boca, olhem para como a produção dos sons é feita. E essa tendência, essa necessidade, muitas vezes é carregada no decorrer aí da nossa vida como falantes. E não tem nada de problema nisso, é uma característica, ok? Vamos para a segunda parte, que é também muito importante na nossa lista, que diz o seguinte: do sit down and have your conversation when possible. Então, sentar-se para ter a conversa. Por que isso é tão importante? O som, ele deve ser direcionado, direcionamento do som. Quando nós conversamos com alguém em pé, às vezes em movimento, indo de um lado para o outro, a pessoa, principalmente se não for fluente na língua, no inglês, ela pode ficar perdida.
confusão quando andamos e falamos ao mesmo tempo. E essa confusão, ela é mais do que característica, porque se não há, como eu mencionei anteriormente, o contato visual, se a pessoa não consegue de fato olhar os seus olhos para sentir a emoção do que você fala, olhar sua boca para ver a produção dos sons, pode haver uma confusão, pois o direcionamento do som, ele não está para quem é a conversa. O som pode se perder, principalmente se for um lugar barulhento, se for um lugar com muitas pessoas. Anotado? Vamos para a próxima, que é também importante, que diz o seguinte: Do pay attention to your posture, gestures and facial expressions. Então, a sua postura, gestos e expressões faciais também dizem muito sobre o que você quer expressar, sobre quem você é como pessoa, sua personalidade. Então, todas essas informações ajudam na comunicação, tá? Então, falamos aqui sobre linguagem corporal. Linguagem corporal importa, sim. Não seja uma pessoa negligente em relação a isso, pois os que estão ao seu redor também vão precisar que você dê indicativos com o seu corpo conforme você se comunica. Então, nunca subestime o poder da nossa querida e famosa body language, a linguagem corporal, e o quanto ela pode te ajudar a expressar a si mesmo. E os gestos, quando você tem dificuldade de explicar alguma coisa, não há problema em fazer uso deles. Então você aponta, você usa suas mãos para explicar o que você quer dizer. Isso é uma técnica usada já há muito tempo por muitas pessoas, não há problema algum nisso, pois já é sabido que o corpo complementa o que nós falamos, certo? E, acima de tudo, falamos em relação também da postura de quem fala, do interlocutor. Então, mantenha uma postura ereta. Então, a forma como nós falamos, se a gente fica assim todo torto, todo encolhido, o som não sai de uma forma clara também. Isso tem a ver com autoconfiança. Se apodere da língua que você já sabe, fale de uma forma ereta, com a coluna retinha, com segurança, independente do quanto você domina da língua, porque mesmo que seja pouco, se você souber fazer uso do que já sabe, você vai conquistar os resultados que precisa em momentos pontuais. Então, independente do seu domínio, seja essa pessoa, own it. É uma expressão em inglês que diz: seja essa pessoa de propósito, quem você é, e se coloque nas situações. Combinado? Indo então para o nosso próximo, que diz o seguinte: Do show humility as to your language ability. Pessoal, algo importantíssimo de ser levado em conta é o quanto você sabe de inglês. E isso varia muito, o quanto eu sei de língua. Mas devemos nos inibir quando sabemos pouco? Não, foi o que eu comentei anteriormente. Se você sabe pouco, faça uso do que você já sabe para se comunicar, para que os outros entendam o que você quer dizer. Mas isso não significa que você será arrogante. Não seja arrogante com o quanto você sabe. Por quê? Por mais que você saiba muito de língua, por mais que você seja excelente, ninguém se sente confortável ao lado de uma pessoa que demonstra arrogância na hora da fala, apenas pelo fato de saber muito ou se comunicar de uma forma mais
diferente, isso não é um motivo para isso. Vocês concordam comigo? Então, se você não souber algo, pergunte. Se não souber algo, pergunte, questione e descubra. Eu acho que essa é a palavra-chave dessa parte. Porque muitas vezes a gente não vai saber coisas, não vai saber como chama alguma coisa ou como explicar alguma coisa. Faça uso do vocabulário, do conhecimento que você já tem para explicar o que você precisa, para deixar claro para as pessoas o que te falta ali naquele momento. Se você não souber uma palavra, explica o que ela é. Dê as características, é comprido, é curto, é alto, é baixo, é magrinho, é mais gordinho. Por exemplo, se estiver falando de um livro, de um objeto, use características, as cores e descreva, faça-se entender. É aquele famoso se virar nos 30, não é? Quem nunca fez isso? São diversas, inúmeras possibilidades para você se fazer entender. Então, não tenha vergonha de usar a língua que você domina, mas também não seja arrogante, porque isso vai impedir que as pessoas se aproximem de você. Isso vai afastá-las se você vai se sentir mais sozinho. Então, quando falamos a língua, a gente quer se sentir cada vez mais pertencente às pessoas, aos ambientes em que esse idioma é falado, o inglês. Não é mesmo? Prosseguindo então, chegando agora à parte final aqui, que é do slow down. Eu achei genial este item ser colocado na lista, porque existe uma falsa concepção de que quem fala rápido fala bem. Isso não é verdade. Vou anotar para que vocês anotem também comigo, por ser tão fundamental essa ideia. Nem sempre quem fala rápido fala bem a língua. Não são fatores interdependentes. Eu já vi muitas pessoas que têm essa ilusão, se esforçam, se obrigam a falar atropelando tudo e não falam bem o inglês. Para você falar bem, você precisa de correção gramatical na hora da fala, você precisa de vocabulário, você precisa de conectores, você precisa de substantivos, adjetivos, verbos, precisa de tantos elementos que fazem parte ali. E para você concatenar isso tudo de uma forma rápida, precisa de muito treino na língua. E o objetivo nem é esse, pessoal. Temos a ilusão de que os falantes nativos falam rápido por causa da entonação do inglês, que é diferente da do português. Então, não caiam nessa cilada de achar que eu preciso falar rápido, eu preciso ser como um falante nativo, até porque essa afirmação não é verdadeira, como eu expliquei para vocês. E foque em falar devagar, para que o seu cérebro tenha tempo de processar as informações. Claro que você vai ter o seu próprio ritmo de fala que vai ser desenvolvido. Então, aqui é o próximo ponto. Desenvolva seu próprio ritmo de fala. E algo curioso é o seguinte: o seu ritmo de fala em inglês será absolutamente diferente do seu ritmo de fala em português. Eu vou fazer uma demonstração rápida para você entender o que eu quero dizer neste momento. When you speak English, your pitch, your tone of voice is absolutely different than when you speak Portuguese. Your voice sounds different, and there are so many different aspects to the language itself, to the way you pronounce the words. Sentiram a diferença? A minha voz fica diferente quando eu falo inglês. E não é só a minha.
é algo geral. Em sua grande maioria, as pessoas, quando falam outra língua, até mesmo traços de personalidade podem ser diferentes. Acreditam nisso? Então, encontre o seu ritmo, a sua forma de se expressar. Vamos continuando! Você tá gostando desse conteúdo, não tá? Tá achando que tá te ajudando, trazendo informações novas para sua vida? Se você já é do canal, se você já acompanha, coloca o dedinho aí no joinha, já comenta e manda para alguém esse vídeo. Mas se você é novo no canal e tá assistindo esse conteúdo pela primeira vez, ainda não deixa seu like. Assista até o final, veja outros vídeos no canal também, e se você achar que esse conteúdo te ajuda em algo, que ele te serve para aprender, para melhorar, aí sim eu vou querer o seu joinha, vou querer que você se inscreva nesse canal, porque sempre vai ter conteúdo aqui para ajudá-lo a se desenvolver no inglês, certo? Continuemos! Vejam comigo agora o que não devemos fazer. Então, em contrapartida ali, falamos sobre falar devagar. Aqui está dizendo que é não, para não fazer. Não vai falar rápido. Pelo motivo que eu expliquei anteriormente, se você falar rápido, a chance de as pessoas não acompanharem a sua fala é enorme. A chance das pessoas te entenderem errado também é grande. Ou seja, não há muitos benefícios aqui. Perceba a importância de você desenvolver o seu ritmo de fala, como eu mencionei anteriormente. Seguindo, don't use the same stress as you do in your own language. Assim como eu demonstrei anteriormente, a forma que você se expressa, o jeito que você fala o inglês é uma forma completamente diferente do que você está acostumado falando português. As línguas têm stress diferente. Então, o que é esse stress? É a entonação, é a sílaba tônica, aquela sílaba que você fala com mais força. Em inglês, isso funciona de outra forma do que no português. Então, preste atenção nesses elementos e não se obrigue a falar do mesmo jeito. Perceba que tudo bem encontrar outras formas de se comunicar quando você fala em inglês. Então, o que nós vamos anotar aqui, muito importante, é desenvolva seu ritmo no inglês falado com a entonação adequada. E essa entonação, ela vai vir com o tempo, porque existem sons no inglês que são rising, que são level e que são falling. Então a entonação ela sobe, ela se mantém no mesmo nível, então ela cai nas perguntas, nas frases. Isso com o tempo você vai aprendendo e vai incorporando a sua fala. Então eu digo, atente-se às diferentes entonações das frases. Inicialmente, é claro que você não vai produzi-las assim logo de cara. Primeiro você vai prestando atenção quando ouvir alguém falando, quando assistir uma série, uma música, vá percebendo que tem algumas frases que a entonação sobe, outras que a entonação desce, outras que ela se mantém no mesmo nível, e vá arquivando isso como se fosse um HD de computador, porque futuramente você vai entendendo, conforme você for desenvolvendo os estudos, você vai entendendo por que isso acontece. Não é mesmo? No próximo aqui, nós temos o seguinte, veja. Don't automatically say it louder. Então, não é para você, quando alguém não te entender, você repetir aquilo com a voz mais alta. Isso pode ser ofensivo. Na maioria dos países, isso é ofensivo, porque a pessoa vai achar que você está perdendo a paciência. E isso não é adequado, isso não traz o seu parceiro da conversa para mais perto de você, isso afasta a pessoa.
por mais que ela goste de você, ela vai ficar um pouco inibida de continuar esse papo porque você se alterou. Então, quando alguém disser, "Excuse me, could you repeat? I'm sorry, I don't understand." Mais uma vez, voltamos ali àquela parte da humildade. Seja humilde para repetir o que você acabou de falar. Repeat what you said. Repetir não é um problema. Muitas pessoas têm essa cisma com a repetição do que acabou de falar. Mas eu vou repetir o que eu acabei de falar, a pessoa não ouviu, a pessoa não entendeu. Cuidado com aquela questão da arrogância. Entenda que cada pessoa entende e processa informação numa velocidade diferente, e com essa humildade você vai entender a necessidade de repetir, às vezes mais devagar, às vezes num tom de voz mais firme, olhando para a pessoa, como eu mencionei lá atrás. Certinho? Tranquilo aqui. Vamos para este ponto aqui, que diz o seguinte: don't be offended. Não é para você se ofender quando a pessoa disser que não entendeu o que você falou. Ué, mas eu não entendi. Sorry, I don't understand you. Se a pessoa não te entendeu, há alguns motivos prováveis. Primeiro deles, a sua fala não foi clara. Segundo deles, você pode ter falado baixo. Terceiro deles, a pessoa se confundiu com alguma coisa que você falou. Ela pode ter pensado que você disse algo que, na verdade, não foi bem assim. E tudo bem. Não se ofenda na hora de repetir. Voltamos à questão da humildade. Repetir mais firme, com a voz mais firme. Olhar para a pessoa com quem você conversa. E também prestar atenção nos olhos e boca. Eu mencionei anteriormente que essas são estratégias para que você crie essa conexão imediata com a pessoa com quem você conversa. E aqui elas entram novamente porque é óbvio que muito mais fácil se ofender. Poxa, mas ele não está me entendendo? Será que eu estou falando enrolado? Pise no freio e pense: eu posso precisar me comunicar de uma forma mais clara. E tá tudo bem, não tem problema algum nisso. O que nos leva ao último ponto, importantíssimo. Não é só porque ele apareceu por último que não é importante, que é don't give up. Não desista de se comunicar. Muitas pessoas acabam ficando tímidas e retraídas porque essas coisas aconteceram. Alguém pediu para repetir mais de uma vez, alguém demonstrou não entender o que você falou, mas está tudo bem. Isso é parte da comunicação. Isso se chama ruído na comunicação. Significa que quando alguma das partes não captou a mensagem que foi colocada na conversa, houve um ruído, seja por dificuldade de compreensão, seja por um tom de voz que não foi claro, seja por uma influência externa, alguma coisa impediu que essa mensagem fosse captada e compreendida para que houvesse uma resposta. Então, entenda que isso é parte da comunicação, seja no estágio mais inicial, no estágio mais avançado, no estágio intermediário, sempre haverá algum tipo de ruído. Então, seja humilde, entenda que isso é possível de acontecer e provavelmente já deve ter acontecido com você, se não uma, várias vezes, porque comigo já aconteceu inúmeras. Entenda que isso é parte e siga a conversa. Então, o que eu digo aqui é: siga a conversa com naturalidade. Repita, se precisar. Explique o que não souber nomear. Eu acho que são 3 elementos que devem ficar aqui como
guia para nós. Finalizando aqui a nossa apresentação, a nossa aula, com essas 3 coisas, que a conversa deve seguir com tranquilidade, independente desses ruídos que podem atrapalhar, pois eles são naturais, repetir o que for necessário e explicar o que você não souber nomear. É comprido, é curto, é amarelo, azul, laranja, orange, blue, yellow, pink, it's long, it's short, it's big, it's small. Tenha esse repertório para que você saiba explicar. E assim, eu garanto que com a prática e seguindo essas orientações, você vai se olhar mais e vai enxergar quais pontos você pode modificar na sua comunicação. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, pode deixar o like. Pode também se inscrever no canal se você não fez isso ainda. E deixe um comentário, eu gosto muito de saber o quanto o meu conteúdo alcança, porque esse trabalho é feito com muito amor e carinho para você, meu público do English Progress. E assim eu vou saber se está atendendo o que você precisa ou não. Muito bom! Se você já deixou esse comentário, você com certeza contribuiu. Thank you very much. See you next time. Bye bye!